Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Geraldo na área e hoje nessa quarta aula nós iremos continuar resolvendo as questões do Enem 2017. Então pegue o seu caderno do aluno e acompanhe as resoluções, faça as anotações necessárias e principais para posterior estudo. Vamos aí! Nossa primeira questão é a 113. O enunciado dessa questão diz o seguinte: a farinha de linhaça dourada é um produto natural que oferece grandes benefícios para o nosso organismo. A maior parte dos nutrientes da linhaça encontra-se no óleo desta semente, rico em substâncias lipossolúveis, com massas moleculares elevadas. A farinha também apresenta altos teores de fibras proteicas insolúveis em água, celulose, vitaminas lipossolúveis e sais minerais hidrossolúveis. Bem, nessa primeira parte do enunciado, chama a nossa atenção que essa farinha de linhaça dourada é constituída basicamente por óleo. E esse óleo tem duas características interessantes. Primeiro, ele é lipossolúvel e depois ele possui uma alta massa molecular, uma alta massa molar. Mas essa farinha também possui em sua constituição fibras, celulose, vitaminas e sais minerais. E ele continua enunciado. Considere o esquema que resume o processo de separação dos componentes principais da farinha de linhaça dourada. E ele mostra aí a nossa ilustração, evidenciando todo o tratamento que essa farinha recebe, desde o seu recebimento até os produtos finais, ou subprodutos também, correto? Aí ele pergunta, o óleo de linhaça será obtido na fração, e coloca aí as nossas alternativas. Essas frações, elas estão evidenciadas na nossa ilustração, no nosso fluxograma de processo. Então, logo, ele será de suma importância na resolução. Então, vamos aí analisar os nossos dados colhidos. Primeiro, a farinha é uma mistura. Dentro dessa mistura, o principal, de acordo com a questão, é o óleo, que tem característica lipossolúvel e alta massa molar. E a ilustração, o processo de fluxograma, o esquema que a questão trouxe, evidencia todo esse processo e nós vamos basear nele para resolver a questão. Então, ele pergunta, em qual fração do processo obtém-se o óleo? Então, no primeiro momento, vamos analisar aí esse fluxograma de processo. De modo geral, nós percebemos que essa farinha de linhaça vai ter adicionado a ela éter etílico. E essa mistura vai passar por um processo de separação de misturas do tipo filtração. Logo após a filtração, criou-se então o que ele chamou de resíduo 1 e extrato etéreo, que na verdade é a nossa fase orgânica. Então esse é o primeiro passo do processo. Então nós temos que compreender aqui qual parte dessa mistura constitui o resíduo 1 e qual parte dessa mistura constitui a fase orgânica. Pois nós sabemos que essa farinha de linhaça é uma mistura de óleo, fibras, celulose, vitaminas e sais. Mas, apesar de sabermos que essa farinha de linhaça é uma mistura, a questão volta-se totalmente apenas para o óleo. Então, nesse processo, nós iremos focar apenas no óleo, pois ele que é o objeto do questionamento. Então, nós vamos acompanhar todo o processo que ele sofre aí. E uma característica interessante que o enunciado trouxe é que esse óleo é lipossolúvel, ou seja, ele é solúvel apenas em solventes apolares e em gordura. Beleza. Esse óleo vai ter contato com o éter etílico, que é um composto orgânico com baixa polaridade, ou baixíssima polaridade, pode-se afirmar. Consequentemente, o óleo e o éter etílico vão ter uma certa afinidade. Por fim, eles vão constituir, então, a nossa fase orgânica. Mas, professor, eu não
recordo, não me lembro, não sei que esse éter etílico é um composto orgânico e que ele possui baixíssima polaridade. Consequentemente, afinidade com o óleo. Como é que eu vou saber que esse óleo está realmente na fase orgânica? Como que eu posso evidenciar a presença dele na fase orgânica? Bem, a outra opção que o óleo tinha era ir para o resíduo 1, após a filtração. Só que observe, nesse resíduo 1 vai haver a adição de água para a formação de um extrato aquoso. Cotidianamente, sem conhecimento químico prévio nenhum, você observa que o óleo possui nada ou pouquíssima afinidade com a água. Logo, ele não poderia estar nessa parte do processo, evidenciando, confirmando mais uma vez que esse óleo está presente na fase orgânica, logo após a filtração. Então, eu posso excluir todo esse lado esquerdo desse fluxograma. Então, sobrou para a gente, devido ao caminho que o óleo está percorrendo, apenas isso aqui, já que o extrato etéreo, a fase orgânica, é constituída majoritariamente por óleo e éter. Essa mistura, essa fase orgânica, vai passar por um processo de destilação. Professor, o que é a destilação? Destilação é um processo de separação de misturas baseado na temperatura de ebulição ou no ponto de ebulição dos constituintes dessa mistura. Ou seja, aquele constituinte que tiver o menor ponto de ebulição, o menor temperatura de ebulição, vai vaporizar, vai ebulir primeiro, constituindo, então, o que nós chamamos aqui no processo, aqui no fluxograma, de destilado 1. Tudo que sobrou vai ser o nosso resíduo 4. Voltamos aqui para a tela. Então, quando a gente faz a análise comparativa entre a mistura, ou seja, entre o óleo e o éter, nós recordamos que no enunciado foi evidenciado que esse óleo possui alta massa molecular. Ou seja, consequentemente, por possuir uma alta massa molecular, a sua temperatura de ebulição também será elevada. Por consequência, o nosso éter vai constituir o destilado 1, já que ele vai vaporizar, ebulir primeiro que o óleo, correto? Tudo que sobra vai para o resíduo 1, 4, ou seja, o nosso óleo de linhaça está presente no resíduo 4. Resposta correta, então, da nossa pergunta. A fração que o óleo de linhaça será obtido será na letra E, resíduo 4. Estudantes, questão de separações de mistura, correto? Conteúdo-chave também para o Enem, sendo abordado de forma direta ou conteúdo acessório para resoluções de outro tipo de questão. Uma coisa você pode ter em mente, processo de separação de mistura vem caindo no Enem ao longo dos anos com uma certa consistência. Então, dê uma revisada, foque nos principais, correto? Vamos para a nossa próxima questão. Questão 120. O enunciado diz o seguinte: alguns tipos de dessalinizadores usam o processo de osmose reversa para obtenção de água potável a partir da água salgada. Nesse método, utiliza-se um recipiente contendo 2 compartimentos, separados por uma membrana semipermeável. Em um deles, coloca-se água salgada e no outro, recolhe-se água potável. Bem, nessa primeira parte da questão, do enunciado, interessante aqui ressaltar que os dessalinizadores usam a osmose reversa para obter água potável, partindo de água salgada. E que esse processo ele é baseado em um recipiente com 2 compartimentos, sendo que esses 2 compartimentos são separados por uma membrana semipermeável. Em um desses compartimentos vai água salgada e no outro recolhe-se água
potável. E o enunciado continua, afirmando que essa aplicação de pressão mecânica no sistema faz a água fluir de um compartimento para o outro. O movimento das moléculas de água através da membrana é controlado pela pressão osmótica e pela pressão mecânica aplicada. Para que ocorra esse processo, é necessário que as resultantes das pressões osmótica e mecânica apresentem. Pois bem, nessa parte do enunciado, ele afirma que a pressão mecânica faz a água fluir de um compartimento para o outro. Porém, é a relação da pressão mecânica com a pressão osmótica que dá fluidez, que dá movimento para essa água entre os compartimentos. E nesse sentido, a pergunta dele indaga, assim como suas alternativas, qual deve ser o sentido e qual deve ser a intensidade desses dois tipos de pressão, da pressão osmótica e da pressão mecânica, para que se obtenha essa água potável. Então, organizando esses dados aí para facilitar a nossa resolução, nós temos que a osmose reversa, que é o objeto de estudo aí dessa questão, objeto de análise, visa obter água potável e para isso ela usa um sistema constituído de dois compartimentos, sendo que eles são separados por uma membrana semipermeável. Coloquei uma sigla aí, ó, MSP, membrana semipermeável. E a pressão mecânica frente à pressão osmótica faz o sistema fluir. Então, a fluidez depende dessa relação, pressão mecânica e osmótica. E a pergunta vem exatamente nesse questionamento. Qual o sentido e a intensidade das pressões para se obter água potável, que é o objetivo fim desse processo de osmose reversa? Bem, a questão trata de osmose reversa, só que para entendermos a osmose reversa, nós temos que voltar um pouco antes e compreendermos como que a osmose acontece naturalmente. Então eu coloquei aí como osmose natural. Você pode colocar osmose natural, osmose normal ou apenas osmose, por maneira de diferenciar as duas. Então nós temos aí dois compartimentos separados por uma membrana semipermeável, correto? E em um dos compartimentos nós temos água salgada e no outro recolhe-se água potável, ou seja, um compartimento vai ter maior concentração e o outro compartimento menor concentração. Na osmose natural, na osmose normal, a fluidez do sistema é o seguinte: o solvente passa do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. E essa fluidez, essa diferença de nível de pressão é o que nós chamamos de pressão osmótica, correto? Agora que nós sabemos como a pressão, que nós chamamos de pressão osmótica, agora que nós sabemos como que a osmose natural acontece, nós temos embasamento para entendermos a osmose reversa. Pois bem, a osmose reversa, como o próprio nome diz, é o contrário da osmose natural, da osmose normal, é o inverso. Se na osmose, normalmente, nós temos a passagem do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, na osmose reversa, nós vamos ter que essa passagem de solvente vai se dar do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Resumindo, no caso em tela, nós temos que na osmose natural, a passagem de solvente vai da direita para a esquerda. E o enunciado afirma que nessa osmose reversa há uma aplicação de uma pressão mecânica, fazendo com que toda essa pressão passe para o líquido, e como o líquido ele é pouquíssimo ou nada comprimível, ele vai jogar toda essa pressão criada na membrana semiplasmática. E essa membrana vai permitir a passagem do solvente para o lado menos concentrado, para o compartimento
menos concentrado e, desta maneira, obtendo-se água potável. Então, nós podemos concluir, em relação às pressões mecânica e osmótica, que as duas devem possuir sentidos contrários, sentidos opostos, e a pressão mecânica deve ter maior intensidade para obtermos a água potável. Analisando as alternativas disponíveis, nós localizamos a alternativa E, que diz exatamente isso: sentidos opostos e maior intensidade da pressão mecânica. Estudantes, chegamos então ao fim da nossa quarta aula. Abordou o tema osmose, mais especificamente osmose reversa. É um tema que você estuda em química, lá em propriedades coligativas, junto com ebulioscopia, crioscopia e tonoscopia, mas também é um tema que você dá uma estudada nele em biologia. Então, é uma questão meio que multidisciplinar, correto? Caso queira dar uma revisada nesses processos, é interessante. Então, pode localizar nesses locais aí que eu te indiquei. Chegamos então ao fim. Valeu, até a próxima aula.